Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal. O Cá Entre Nós está no ar. E hoje o assunto vai ser arquétipos. Você não sabe o que é? Então fiquem ligados aí juntinho. Daqui a pouquinho a entrevista super bacana. Você vai passar a entender o que é arquétipo. Queremos agradecer a todos vocês que nos seguem nas redes sociais e que também enviam os seus e-mails todas as semanas, solicitando, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Sempre lembrando que, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele like. E é claro, se você gostar, divulgue e comente os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Vamos lá? Solta a vinheta. A nossa entrevistada de hoje é doutora, professora universitária, empreendedora, palestrante e pesquisadora de desenvolvimento, sustentabilidade, paradigmas e novos modelos de negócios digitais. Ela possui graduação em comunicação social, publicidade e propaganda, mestrado em planejamento do desenvolvimento, doutorado em ciências do desenvolvimento socioambiental, com período sanduíche na Universidade de Barcelona, na Espanha. Obrigado por aceitar nosso convite, professora doutora Larissa Carreira. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Querido Nelson, obrigada, eu que agradeço o convite. Estou super feliz de fazer esse bate-papo, de conversar sobre esses assuntos interessantes e de contribuir com o programa. Obrigada. Nós é que agradecemos imensamente a sua disponibilidade e confiança no nosso programa e falar um pouco aí sobre os arquétipos, né, professora? Com certeza. Vamos saber que mistérios são esses e de onde provém essa palavra e essa psicologia, né? Eu acho que antes de para nós começarmos, ou melhor dizendo, esse nosso bate-papo, seria interessante se a senhora pudesse definir o que são arquétipos. Os arquétipos, Nelson, eles são programas conscientes que estão dentro do inconsciente coletivo de toda a humanidade, né? Nós temos os nossos níveis de consciência, a gente tem a nossa consciência, nós temos o nosso inconsciente pessoal e nós temos o inconsciente coletivo. Ou seja, o inconsciente coletivo é como assim, eu gosto sempre de falar, de fazer um paralelo, sabe, Nelson? Como se nós fôssemos um computador, né? Nós somos um computador que nós viemos com certos programas de fábrica. E todas as pessoas, toda a humanidade veio com esse programa de fábrica. E claro que ao longo da nossa vida a gente vai fazendo, colocando, instalando outros programas, né, com base na nossa vivência. A gente vai colocando programas sobre a nossa vida, né, sobre os comportamentos, sobre as ideias que a gente vai tendo ao longo da vida. E os arquétipos são esses programas que já vieram, digamos, de fábrica para toda a humanidade e está numa camada de um inconsciente coletivo que é compartilhado por todas as pessoas. E o que esses arquétipos, que são essas informações de altíssima vibração, de altíssima qualidade, os arquétipos, o que eles fazem? Eles ordenam, eles contribuem para a organização da nossa vida. Então, como é que a gente vai organizar a nossa vida da melhor forma possível? Que direção tomar? O que fazer? Então, os arquétipos são essas energias que estão presentes em todo o inconsciente coletivo que nos ajudam nessa organização da nossa vida. Nossa, realmente. Então, a gente já vem com tudo isso pronto. É só um Já vem com desenvolvimento isso. que a gente vai, ao longo do tempo, descobrindo, de repente, até o que a gente pode startar, né? Dependendo daquilo que Isso, a gente já tem. a gente pode, Nelson, receber a influência de determinado arquétipo. Vou dar um exemplo prático para ficar mais simples. Por exemplo, você é uma pessoa da área da comunicação, digamos assim. Perfeito. Você trabalha com jornalismo ou você trabalha é um docente, né? Você trabalha
passando informação, ensinando. De alguma forma você ensina, você passa. Então aí é muito provável que você esteja sob influência do arquétipo do sábio, né? Então você, digamos, sempre está ali, está estudando, virou um docente, você está o tempo todo estudando, ensinando, aí você entrou numa faculdade, você começa a dar aula, você já fica num ambiente que tem uma forte influência do arquétipo do sábio, esse ambiente de universidade, de faculdade. E aí você fica cada vez mais tendo comportamentos do arquétipo do sábio. Então você cada vez mais vai conseguir receber essa influência do arquétipo, que é o que é? São ideias primordiais. O arquétipo é a perfeição de determinada coisa, de determinado comportamento, determinada personalidade, determinado evento. É como se eles fossem o projeto. E nós estamos aqui experienciando para que a gente consiga chegar, consiga experienciar esse projeto. A gente precisa colocar o projeto em prática, né? E aí, com a nossa consciência que nós temos, com o nível de consciência que nós temos hoje, conforme a gente vai se aproximando, vai se influenciando, recebendo essa influência dos arquétipos, mais a gente consegue chegar, melhorar, mais a gente consegue evoluir em determinado comportamento, determinada ação, né? Então, o arquétipo ele nos influencia em toda a nossa vida, né? Na vida pessoal, na vida profissional, na vida, por exemplo, acadêmica. Então, os arquétipos são isso, são modelos ideais, primordiais, que existem, inclusive, Nelson, antes da fundação do mundo, né? Antes da nossa existência, já existiam os arquétipos. Pelo que eu entendi, ele está no nosso inconsciente, ele vem, né, no nosso inconsciente, e depois a gente vai identificando e aprimorando ao longo do tempo, depois de identificado. Você poderia nos listar quais são os principais arquétipos e o que é ânimos e ânima? Muito bem. O Jung, ele define vários tipos de arquétipos, né, desses programas conscientes, desses modelos ideais sobre diversas situações, né? Então, vou listar aqui alguns desses arquétipos que são arquétipos vivenciados por todos nós, né? Então, por exemplo, você tem o arquétipo da persona. O que é a persona? É esse personagem que a gente cria para apresentar para o coletivo, para a sociedade, né? Nós somos um ser em essência, mas por conta da nossa vivência, dos nossos pais, né, dos nossos familiares, da mídia, né, por conta da sociedade que a gente vive, a gente cria uma determinada persona que representa quem nós somos para a sociedade. Mas, na verdade, nós não somos a persona. A persona é só um personagem mesmo que a gente cria. A gente diz assim, eu sou publicitária, né? Por quê? Porque eu estou dentro de uma sociedade que ela é constituída dessa forma. Você vai para uma faculdade, você tem que escolher uma profissão, e quando sai de lá, as pessoas dizem, você agora é publicitária. Então, você não é mais quem você é mesmo, a sua essência. Você é um personagem, né? Então, essa persona é vivida por todos. Outro, a grande mãe. A grande mãe é esse arquétipo de uma fonte de vida, né? Uma fonte que dá vida, mas ela também pode ser uma fonte de destruição, né? Essa grande mãe, por exemplo, o arquétipo da mãe, você pode ver muito nos contos de fada, né? Então, por exemplo, no cinema sempre vai ter aquela mãe que é boa e a mãe que é a má, digamos assim, né? Sempre tem a fada madrinha e tem a bruxa malvada, né? Então, sempre tem o contraponto. O contraponto, né? Então, todos esses fazem essa representação da mãe, né? Até a sogra, né? A mãe, a sogra, a madrasta. Então, tudo é uma representação em outro determinado nível, assim, digamos assim, né? Nós temos a sombra. O que é a nossa sombra? É aquilo que a gente vai colocando para debaixo do tapete. Então, a nossa sombra são aquelas características, é aquele aspecto da nossa psique que a gente quer esconder, a gente não quer mostrar essa sombra, né? Só que aí o que acontece? A gente vai jogando para debaixo do tapete, mas não tem como a gente esconder, né?
é uma energia viva que ela vai sair, né? Em algum momento, sabe? Algum momento você vai ver o aspecto sombra. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar luz ao aspecto sombra, ou seja, realmente, quando a gente fala assim, é um processo de autodesenvolvimento, é um processo que a gente tem que olhar para dentro, né? Muita Certo. gente fala, coach, psicólogo, você tem que olhar para dentro. O que é olhar para dentro? É olhar justamente para as nossas sombras, para a gente conseguir entender que a nossa sombra, ela faz parte de quem nós somos, né? Ela faz parte, porque a gente não precisa rejeitar nossas sombras, né? Que a gente chama de defeitos. A gente só precisa olhar para eles, dar luz à sombra e, digamos assim, equilibrar, né, essas energias. Entendi. Olha, outros, tem o do sábio, tá? Que o sábio é aquele que conhece a verdade e repassa a verdade. Tem o arquétipo do herói. O arquétipo do herói, que é, assim, a gente vive muito, Nelson, quando a gente é, principalmente na fase da juventude. Que é sabe aquela energia que a gente tem? Eu vou mudar o mundo, eu vou fazer papapá, papapá. Aquele indivíduo está com forte influência do arquétipo do herói. É por Destemido. isso que, né? Destemido, eu quero fazer, eu vou lutar contra as injustiças. Verdade. Por quê? Porque ele está sob influência do arquétipo do herói. Né? Por isso que ele tem esse comportamento, essa energia, essa coisa de querer fazer, né? Aí nós temos o self, que o self, o que é? É quem nós somos de verdade, é a nossa essência. É o que está lá embaixo da casca da cebola, é o que está lá embaixo da boneca russa. Lá na nossa essência é o nosso self, quem nós somos, antes da sociedade, da nossa vida, colocar um monte de camadas de personas e do ego cobrir tudo, quem nós somos, né? Então, assim, é o chip que vem com a gente, né? É o nosso chip, é a nossa essência, que diga-se de passagem, é uma essência divina. É uma essência divina, é a essência da perfeição. Mas a gente não consegue enxergar dessa forma, né? A gente enxerga só as imperfeições, a gente enxerga as sombras. Natural. É natural. E a gente enxerga em nós mesmos, né? A gente enxerga em nossas sombras e a gente enxerga nos outros. Porque, por exemplo, quando a gente uma coisa muito interessante, né, o que acontece, quando a gente olha para uma pessoa e a gente começa a ver um monte de defeito, nossa, aquela pessoa, ela é assim, ela é assado, ela fez isso, papapá, a gente começa a criticar. Isso é a nossa sombra projetada na outra pessoa. Isso aí é uma excelente ferramenta da gente refletir. Quando a gente fica muito incomodado com uma pessoa, a gente, estou muito incomodado com aquela pessoa, deixa eu ver que pode ser que eu esteja projetando a minha sombra nela. Agora, o ânimo e o ânimos que você disse. Isso. O ânima, ele é o arquétipo que constitui o lado feminino na psique masculina, tá? Perfeito. E o ânimos é o arquétipo que constitui o lado masculino na psique feminina, né? Então, o que acontece hoje, que a gente vê assim na sociedade, no planeta inteiro, tanto o masculino quanto o feminino não conseguiram se sintonizar com o arquétipo, seja o ânima ou o ânimos, né? Então, o ânima, que é esse lado feminino, o que é o lado feminino? É o lado mais emocional da psique masculina. Então, você vê que os homens, no geral, né, gente? Não vamos generalizar, viu, gente? No geral, a gente vê que não tá sintonizado. Por quê? Porque essa nossa sociedade, ela reprime muito, né, que os homens experienciem esse lado emocional. E a mulher também. O ânimos, que é o lado masculino na psique feminina, que é esse lado que dá energia, que dá assim, uma força, uma autoconfiança. Sabe o que é isso quando você está equalizado? É assim, é que acontece alguma situação na mulher, né? Acontece alguma situação, sei lá, alguém falou uma coisa que ela não gostou, alguém fez alguma coisa negativa. Ela falou alguma coisa que ela não gostou, fez uma crítica. Se ela tiver equalizado, se ela tiver acessando o arquétipo do ânimos, né, que é essa energia masculina, essa pessoa ela não vai chorar, ela não vai ficar triste, ela vai enfrentar, ela vai dizer, epa, que isso? Ela vai ter essa energia, sabe? Então, quando você vê, por exemplo, mulheres que são, sabe, mulheres, você vê, ela tem resolvidas. energia, sabe?
resolvida, ela tem uma energia, ela é uma empreendedora, ela fala, ela é uma palestrante, ela não quer saber. Estão criticando aí, ela não está chorando, ela não quer nem Sim. saber. É porque ela está com esse arquétipo do ânimos bastante equalizado, ela está em sintonia com esse arquétipo, ela está recebendo essa influência. Né? E aí você vê que são pessoas que são pessoas mais completas. Eu acho que essa é a palavra mais adequada. Elas estão aproveitando a natureza delas, porque isso é da natureza humana, né? Da psique do feminino e do masculino. A grande chave da questão é o equilíbrio. Equilíbrio. Essa é a palavra. Conseguir se equilibrar entre esses dois, você chega-se no ápice. Que bom. Exato, exato. Inclusive, só um parênteses, né? Claro. Já nas culturas orientais se fala muito do yin e yang, né? Yin Yin yang tem aquele símbolo, né, que é bastante famoso, sim, né? Sim. Aquele círculo, aquele olhinho preto e branco, que é justamente essa representação do equilíbrio, de você realmente equalizar a energia masculina e feminina. E que isso não tem absolutamente nada a ver com orientação sexual, tá? Diga-se de passagem, claro. É outra questão, tá? Sim. Larissa, o que são arquétipos Carl Jung? Olha só, Nelson, o Jung, ele categorizou 12 arquétipos, 12, que simbolizam as motivações humanas que são experienciadas por todas as pessoas, toda a humanidade, tá? Perfeito. São 12. Inclusive, são esses 12 arquétipos que eu trabalho na minha metodologia Carreira com Arquétipos, que depois eu falo. É com base nesses 12 aqui que eu vou falar. Eu vou falar mais rapidamente aqui, aí se você quiser fazer uma pergunta específica de algum, aí você pode fazer. O governante. Governante é aquela pessoa que governa. É aquela pessoa, sabe, um líder? Sabe aquela pessoa que é líder, governa, ele fala. Nato. Líder nato, ele governa, não precisa ser nato. Aí é que está a questão. Às vezes ele não é um líder nato. Ele pode ativar de forma consciente o arquétipo do governante, Legal. Que é isso que eu trabalho, é essa metodologia. Perfeito, então, perfeito. Ele pode ser um líder nato, que ele já veio com essa configuração do governante, ou ele pode ativar de forma consciente. Eu quero agora na minha vida ser um líder, né? Eu preciso ser um líder, e aí, então agora o que você vai fazer? Se você precisa ser um líder, você tem que ativar de forma consciente o arquétipo do governante. Então, o governante, 1, vamos lá. 2, o sábio. O sábio, já falamos, é aquele que tem o conhecimento, né? A verdade vos libertará, né? É o arquétipo do mestre, aquela pessoa que conhece e repassa. Jesus, por exemplo. O arquétipo do amante. Quem que é o amante, Nelson? É aquele que sabe que chega, ele tem um magnetismo, todo mundo gosta dele, todo mundo quer ficar perto, né? Eu estou falando que isso pode ser homem, pode ser mulher, isso é uma energia, né? O arquétipo. O amante é aquele que, sabe, ele está sempre elegante, Nelson. O amante está sempre elegante, ele chega numa festa, todo mundo fala com ele é notado. O amante é o que ama. Ele ama as pessoas, ele ama a natureza, ele ama o mundo, ele ama tudo, ele ama a criação. Né? O amante é aquele que ama. O cara comum, o que é o cara comum? Qual é a força do cara comum? É a força da comunidade. O cara comum, ele participa da comunidade. Né? Então, sabe aquele profissional, aquela pessoa que está na comunidade, que valoriza isso, que está o tempo todo reunindo todas as pessoas. Ele é o cara comum, ele não se destaca no meio da multidão. Ele não se destaca, mas é essa a força dele, é isso que ele gosta de estar na comunidade. Entendi. Outro, o mago. Quem que é o mago? É o que transforma chumbo e ouro. É aquele que transmuta uma energia negativa em uma energia positiva. É aquele que entende dos mistérios, do segredo. O que é mistério para outra pessoa, o mago entende. Ele entende das informações mais ocultas, digamos assim, do universo. Ele entende como funcionam as leis primárias do universo e ele trabalha com isso, tá? Ô, Larissa, criativo. Deixa eu só te fazer uma perguntinha. Essa questão do mago, acho que tem muito a ver com uma das características do Jung, que ele era um profundo conhecedor da alquimia, né? Exatamente, com certeza. E ele viu, porque isso aqui são as motivações, né? Porque eu estou falando as características, mas assim, o que é que motiva um mago, uma pessoa que está sob a influência do mago?
O que vai motivar ela? Vai motivar justamente a busca por essas informações. Então, se você vê uma pessoa que ela o tempo todo ela está estudando, mas ela não está estudando qualquer coisa, ela está buscando essas verdades profundas do universo. Ela vai estudar filosofia, ela vai estudar física teórica, ela vai estudar, sabe, todo esse conhecimento mais hermético, ela vai estudar para poder entender o universo. Ela vai estudar assim, de forma interdisciplinar mesmo, para poder entender o que é essa realidade que a gente vive aqui. Além do mago, nós temos o criativo. Sabe aquela pessoa, Nelson, que tem um monte de ideia? Ideia, que as pessoas não dão conta, as pessoas ficam, meu Deus, elas não dão conta de tanta energia, de tanta ideia, né? O criativo, o criador. É aquele que tem ideia e põe em prática, aquele que tem uma ideia e cria, né? Aquele realmente que é o construtor, é o criativo. Nós temos o herói, né? Dentro desses 12 arquétipos de personalidade. O herói é aquele que vai enfrentar. É aquela pessoa que não pode ver uma injustiça. Ela não pode ver, ela não vai medir esforços e ela vai enfrentar para poder combater essa injustiça aí que pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa, mas geralmente o herói gosta de coisas grandes, né? Verdade. O prestativo, sabe aquela pessoa que você vê que está o tempo todo ali preocupado, assim, atendendo as outras pessoas, sempre tá o tempo pronto, todo ali, né? Sempre pronto para ajudar. Esse aí Exato. é o prestativo. Temos o inocente. Sabe aquela pessoa que é feliz, só a felicidade, a positividade, né? Chega no ambiente já alegra, já tá rindo, tá sorrindo. Você gosta de estar perto de uma pessoa assim. É um inocente. A gente geralmente passa por esse arquétipo na adolescência e na infância, né? Nós temos o arquétipo do rebelde. Esse é muito interessante, né? Foi muito bem retratado no La Casa de Papel, né? Caça de Papel, verdade. Na Casa de Papel, o rebelde, assim, as pessoas se identificam porque a gente já vivenciou, ou a pessoa está vivenciando, né, esse arquétipo do rebelde. O rebelde é o que quebra as regras. Ele não aceita a sociedade do jeito que é, ele não aceita o sistema do jeito que é, ele vai quebrar as regras. Então, assim, as pessoas gostam muito do rebelde por conta disso, que elas se identificam, né? Nós temos o bobo da corte. O que é o bobo da corte? O bobo da corte é aquele que fica perto do rei, mas ele também tem acesso à comunidade, né, ao reinado ali, como diz a corte. Ele está dentro da corte, mas ele está dentro lá da cidade, né, do da povo, plebe, né, do da povo. plebe. Exatamente. Ele está lá, ele é amigo do cara como ele é amigo de todos, né, mas ele é perto do rei, ele é próximo do rei, porque ele faz piada, sabe aquele lá do trabalho, super articulado. Super articulado, tá o tempo todo fazendo piada, sabe? Tem um no meu grupo de pesquisa que ele chega na sala e já fica pensando, que piada eu vou fazer? que ele tem que fazer piada, é o bobo da corte. Aí tem, por último, o explorador. O explorador é aquele que ama conhecer o mundo, sabe? É aquele que ele não consegue ficar parado em um lugar, ele quer viajar, ele quer conhecer as pessoas, ele quer conhecer os lugares, ele quer explorar o mundo, ele quer, eu quero viajar, quero viver viajando, né? Tem muitos nômades por aí que vivem assim, e tem pessoas que não são nômades, mas tem uma influência muito forte do explorador, e você vê que são pessoas que fazem trabalhos que viajam muito, tem que viajar, tem que estar em movimento, tem que estar saindo o tempo todo, porque ela está com o arquétipo do explorador bastante ativo, assim, recebendo muita influência. Legal. Esses são os 12. Legal. Então, Larissa, ainda se falando aí dos arquétipos do Carl Jung, esse seria, então, os arquétipos por ele conceituados, esses 12, é isso? Esses 12 são os arquétipos de personalidade, porque, assim, Tá. o que são os arquétipos? São as ideias primordiais de tudo que existe. Então, eu falei ainda agora da mãe, falei da persona, Isso. ou seja, que cada um representa uma coisa, né? Tem um que representa a nossa personalidade, tem um que representa a nossa essência. Então, esses 12, eles são, uma categoria que ele fez, Tá. das 12 personalidades que representam as motivações humanas. Ou seja, Tá. nessas 12, o que ele diz? Que essas 12 representam as motivações que toda a humanidade tem. Por exemplo, qual é a motivação do herói? A motivação dele é resolver uma causa muito grande, uma injustiça. Qual é a motivação do sábio? A motivação do sábio é descobrir a verdade e repassar, para libertar as pessoas.
Qual é a motivação do governante? A motivação do governante ele é ter poder para ele comandar regiões, para ele comandar nações, para que nações sigam ele, né? Esse é assim, ele quer liderar, ele quer liderar. É claro que a gente está falando só do aspecto luz, tá? A gente está falando do aspecto luz, porque cada arquétipo você tem um aspecto luz e você tem um aspecto sombra. Se você está bastante equalizado, equilibrado, você vai experienciar o arquétipo luz, né? Agora, se você está em desequilíbrio, você pode experienciar o arquétipo sombra, o aspecto sombra do arquétipo. E aí você começa a ter problemas. Sabe o que acontece, Nelson? Às vezes você está tendo um problema na sua vida, na sua carreira, na sua parte pessoal. E você já reparou que às vezes tem problemas que eles ocorrem tipo um loop? Ocorre esse problema. Aí depois de um tempo ocorre um problema bem parecido. Aí depois de um tempo o mesmo problema, aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Que sempre acontece isso comigo. É sempre esse tipo de problema, é sempre esse tipo de pessoa que aparece, é sempre esse tipo de situação que aparece aqui no meu trabalho. Por quê? Porque isso é uma situação arquetípica. Isso é um arquétipo que está ali influenciando a sua vida. Se você toma consciência disso, você diz, gente, estou vivenciando uma situação arquetípica, estou aqui numa situação, um loop arquetípico. Você toma consciência disso, aí você muda de forma consciente. Você diz assim, não vou mais vivenciar esse arquétipo, esse aspecto sombra do arquétipo. Eu vou vivenciar o aspecto luz do arquétipo. Tá? Não vou mais alimentar isso, né? De uma forma que vai me prejudicar. Né? Isso, por exemplo, eu dei uma aula sobre o arquétipo do mago, né, na semana passada. E aí eu fui revisar, né, porque aí eu me aprofundo antes de dar aula, fui me preparar, claro. E aí eu percebi uma coisa, que eu, né, mentora de carreira com arquétipos, eu estava vivenciando vários aspectos sombra do arquétipo do mago, né? Vários aspectos porque isso daí é uma coisa que é para todas as pessoas, né? Sim. E aí eu percebi, e o que eu fiz? Tomei consciência. Aí o que foi que eu fiz? Eu simplesmente tomei consciência e eu fui colocando as metodologias, as ferramentas que eu trabalho, né? Colocando em prática aquilo que você ensina. Exatamente. E repassei também para os alunos, para as alunas que estavam na live, né? Então, tinham pessoas na live e que já estão fazendo, olha, tu acredita que no dia seguinte teve uma aluna, assim, que mandou um post, né? Assim, agradecendo, com um profundo sentimento de gratidão, chorando, porque ela já tinha conseguido, sabe, ter uma influência. E aí, por exemplo, eu, depois de 3 dias, eu já tô... Nossa, é uma coisa assim, sabe? Você já acorda de um outro jeito, sabe? Você já acorda assim, você diz, meu Deus, você sente, entendeu, Nelson? Você sente que você já tá mudando a frequência. Você acorda com outro espírito, sabe? Você diz, meu Deus, eu já acordei com um outro jeito. Então, assim, por isso que é maravilhoso as pessoas conhecerem realmente, para que elas saibam como elas conseguem gerenciar essas situações que ocorrem, né? Quando você tem um problema, a partir do momento que você identifica o problema, ele se torna mais fácil, né, a resolução dele. Então, eu acho que deve ser uma sensação mais ou menos que você está explicando. A questão do herói também, que você falou que ele quer resolver, ele quer aquilo, tal, o governo, ele vai conseguir. Trazendo isso para o comércio, depende da demanda, ele é sempre motivado por uma demanda. Né? Ele vai oferecer para o cliente dele aquilo que está precisando. E é a mesma coisa, ele tem um problema, ele quer resolver aquilo, ele quer ir a fundo, trazendo isso aí. Essa analogia é muito interessante. Larissa, está certo dizer, então, de acordo com tudo isso que você falou, que os arquétipos se originam do inconsciente coletivo entre nós? Você pode explicar isso aí direitinho? Como isso ocorre? Nós temos algumas camadas do nosso consciente, né? Nós estamos aqui falando, a gente entende, da feita que a gente acorda, o nosso consciente está super ativo. Só que o nosso consciente, ele é só 12%, 10%
das informações que nós temos, né? Existe uma camada mais profunda que é o nosso inconsciente pessoal. O que é o nosso Perfeito. inconsciente pessoal? É um local onde a gente coloca as nossas crenças, os nossos valores, né? Os nossos princípios. Essas crenças, elas podem ser crenças boas, crenças que nos fazem crescer, nos motivam. Ou elas podem ser crenças, como a gente chama de crenças limitantes. O que é isso? Vou dar um exemplo de uma crença limitante de dinheiro. Por exemplo, quando nós éramos crianças, a gente escutava muito assim: dinheiro é sujo, vai lavar a mão que dinheiro é sujo. O tempo todo, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. Aí ficou gravado na nossa mente, né, até os 7 anos de idade, que dinheiro é sujo. Então, e essa informação está no subconsciente. E o subconsciente, ele tem muito mais força do que o nosso consciente. Aí essa pessoa vira adulta e ela quer ganhar dinheiro. Mas tem uma informação lá no subconsciente dela dizendo que dinheiro é sujo. E aí o subconsciente dela vai afastar essa pessoa de ganhar dinheiro, porque por mais que no consciente ela queira, no inconsciente está dizendo que dinheiro é sujo. Isso vale para tudo. Isso vale para as informações que você tem em relação a relacionamentos, em relação a trabalho, em relação a estudo. É por isso que as pessoas têm certos resultados, né? E aí nós temos uma camada mais profunda, que é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele não foi formado por informações individuais. Ele foi formado por um conjunto, digamos assim, de informações ao longo do desenvolvimento, da evolução da humanidade. Então, essas informações, elas são arquetípicas, porque, por exemplo, você tem uma jornada do herói. Você tem uma jornada do herói hoje. Você tem uma jornada do herói há 2.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás. Então, não importa a época histórica que nós estamos. Ele é atemporal. Ele é atemporal. Ele é uma informação arquetípica. É claro Sim. que vai mudar, por exemplo, na época de Jesus, né? 2.000 anos atrás, Jesus vivia o arquétipo do sábio e tantos outros, né? O Jesus eram vários, era sábio, era governante, e muito forte o sábio, né? A verdade vos libertará. Então, ele estava vivenciando assim de forma perfeita um determinado arquétipo. E outros também, né? Agora, você vem há 2.000 anos depois, esse mesmo arquétipo essa mesma influência, você consegue ver. Você consegue ver em filmes, né? Você consegue ver o próprio, de novo, no La Casa de Papel. Tem um professor lá. O professor, para você ver que é uma situação totalmente diferente, né? Mas só que a informação arquetípica, ela é a mesma. É do sábio. É daquela pessoa que ensina, daquela pessoa que quer trazer a verdade, né? Então, por exemplo, lá na série, no La Casa de Papel, aquele professor de lá, o tempo todo ele dizia: eu quero trazer a verdade, eu quero mostrar a verdade de como funciona o sistema. Então, os demais, eles tinham muito forte o arquétipo do rebelde, né? Os componentes. Mas ele era muito forte no arquétipo do professor. É claro que com uma segunda influência do rebelde, ou seja, era um sábio com um arquétipo principal, né? Como o regente, o principal, e o secundário sábio, porque a gente consegue fazer isso, Nelson. A gente tem a influência de vários arquétipos. A gente tem um principal que nos rege, por exemplo, né? O Nelson, talvez o criativo no Nelson, né? Talvez o criativo no Nelson. E o segundo, talvez o sábio, né? Com certeza o Nelson lê muito e tudo. E pode ter um terceiro, que aí já é mais difícil identificar assim, só olhando, né? Mas bacana. Aí, isso que faz uma configuração, isso que faz a gente olhar para uma pessoa e a gente achar essa pessoa única. Nossa, essa pessoa é única. Ela não é parecida com ninguém, ela é parecida com ela. Ela tem uma identidade única. Por quê? Porque ela tem uma configuração arquetípica única, porque ela está sob a influência de um arquétipo como principal. E outro como secundário e outro como terciário, né? Larissa, pegando esse gancho aí, é fácil identificar como os arquétipos se manifestam? É fácil identificar, porque os arquétipos, eles são essas informações ideais, ou seja,
É o mestre perfeito, é o governante perfeito, é o herói Tá. perfeito, é o prestativo perfeito. Isso sempre no aspecto luz, isso é informação do arquétipo. Quando você vê uma pessoa na sociedade que você diz, nossa, que líder aquela pessoa é. Ele é um líder que inspira as pessoas. Ele é um líder que ele inspira pelo exemplo, pelo amor. Aí você vê uma pessoa e você vê um criativo. Nossa, meu Deus, que comunicador, que criativo. Como essa pessoa tem tantas ideias? Aí você vê um sábio, nossa, que professor. O jeito que ele fala, ele explica coisas tão complexas. Né? Tinha um De cara da maneira física, prática. prática, é um cara chamado Richard Feynman, um cara da física, né? Um teórico da física, que a física é uma coisa complicada, ele falava de física quântica, uma coisa bem complicada, mas ele explicava de forma simples. É igual Jesus, né? Jesus falando por parábolas, assim, contando Verdade. histórias, falando por parábolas. Então, é aquele arquétipo da perfeição do sábio. Então, quando você vê na sociedade alguém exercendo uma função assim muito próxima de uma perfeição, muito assim admirável, que não é próximo da perfeição, que a perfeição Sim, é sim. longe do que a gente consegue acessar, mas assim, é notável. Aí você Notável. vê que ele está sob forte influência de Influência determinado do arquétipo. arquétipo. Entendi. Agora, você pode ver também o contrário, por exemplo, você vê ditadores, né? Você vai ver ditadores, vai ver o Hitler. Aí o que, que é? É a pessoa que está vivenciando o arquétipo sombra, o Sombra. aspecto sombra do arquétipo. Né? Entendi. Ele está totalmente descompensado ali, ele se torna um ditador. Em vez dele ser um líder, pelo exemplo, amoroso, ele vai ser o inverso, ele vai ser um ditador, ele vai o que ele falar, ele está falado e todo mundo cumpre e ele não quer saber. Tá. Né? Então, Larissa, todos têm esse aspecto sombra. e qual a relação dos arquétipos com o nosso cotidiano? Olha, a gente consegue, tomando consciência sobre o que são os arquétipos e como eles influenciam, a gente consegue ter consciência do porquê que a gente está tendo certos comportamentos. E a gente também consegue mudar esses comportamentos, ativando outros arquétipos, ou seja, buscando essa influência de outros arquétipos. Então, se você tem consciência de que os arquétipos existem, que eles influenciam a nossa vida, que a gente pode estar vivenciando o aspecto luz e o aspecto sombra, fica muito mais fácil, Nelson, a gente resolver os nossos problemas do dia a dia. Sabe uma coisa que acontece muito hoje, né, que também sempre aconteceu, mas hoje a gente consegue ver assim, talvez com muita evidência, um fenômeno chamado procrastinação. Verdade. Conhece esse fenômeno? Sim, sim. Um fenômeno chamado procrastinação. Às vezes a gente procrastina, a gente não entende por que a gente procrastina. A gente quer levar um negócio do A até o B, mas a gente não consegue, é paralisante. Não é que é uma coisa difícil, é que nós estamos sob uma influência de determinado arquétipo que está nos levando, nos influenciando a procrastinar determinada situação. Se a gente tem esse entendimento, a gente entende, a gente pensa, por que eu estou fazendo isso? Porque será que eu estou vivenciando o aspecto sombra de algum arquétipo? Aí você começa a investigar, aí você vai fazendo essa reflexão, vai, investiga ou sozinho, ou você vai com alguém, né, que já tem esse entendimento, que já trabalha com isso, que já consegue, assim, visualizar com muita facilidade, assim, com mais facilidade, né, que é justamente o trabalho que eu faço, né, consigo fazer esse diagnóstico. E aí você diz, então agora eu identifiquei, então agora o que eu vou fazer? Eu vou ativar de forma consciente outro arquétipo para que eu tenha outro resultado. Para Por que você que a fazer gente o vai contraponto disso. o contraponto, assim, ou mudar drasticamente, Sim, assim? sim. Por que que a gente vai ativar um arquétipo, Nelson? Porque eu quero o resultado daquele arquétipo. O que é o resultado de um mago? Ele vai transformar situações, ele vai Transformação. transformar pessoas, transformar energias, né? Então, por exemplo, terapeutas, por exemplo, estão com bastante influência, terapeutas, psicólogos, às vezes coaches, né? Pessoas que trabalham sempre com essa transformação, às vezes até empresas que trabalham com produtos de beleza, qualquer produto que prometa assim, essa transformação, está com certeza
sob forte influência do arquétipo do mago, por exemplo. Entendi. Larissa, e como nós podemos utilizar os arquétipos na nossa carreira? Isso eu sei que você manja e muito. Muito bem, olha, é um pouco do que a gente já falou. Já Então, falou, é. a gente consegue criar uma arquitetura arquetípica que seja única e exclusiva para a sua carreira, ou seja, você vai criar uma imagem a partir de uma configuração, a partir da ativação consciente dos arquétipos que você definiu. Então, por exemplo, você é hoje, vou dar um exemplo, você é um professor. E você é um professor que está sob forte influência do arquétipo do sábio. E lá onde você trabalha, na sua faculdade, você também está, a faculdade toda vibra nesse arquétipo do sábio. Mas você quer se diferenciar, você não quer ficar ali no meio da multidão. Então, o que você vai fazer? Você vai, só um exemplo, né? Você vai criar uma arquitetura arquetípica e você vai dizer, eu não quero mais estar sob a influência do sábio, eu quero ativar de forma consciente o arquétipo do criativo. Aí você ativa o arquétipo do criativo, você deixa lá o sábio em segundo lugar, aí você coloca, sei lá, o rebelde em terceiro, ou deixa o sábio em terceiro, coloca o rebelde em segundo. Então você vai ser um professor assim muito mais apimentado, sabe? Com muito mais ginga, sabe? Muito mais assim, as pessoas vão dizer, nossa, o que aconteceu com aquele professor, aquela professora? Tá diferente. As pessoas, elas não sabem explicar. Elas não vão saber, eu acho que ele ativou de forma consciente outro arquétipo, ele fez uma arquitetura, mas as pessoas vão natural, conseguir sentir. Mais natural. Sentir, é verdade. As pessoas vão conseguir sentir aquela vibração que ele está emanando da criatividade, do rebelde, do vamos fazer diferente, vamos quebrar essas regras, sabe? Entendi. Então, é assim que a gente consegue, na nossa carreira, pensar quais são os resultados que eu estou tendo nesse momento na minha carreira. Os resultados são esses. Tá, então já sei que eu estou tendo esses resultados, eu já sei qual é o arquétipo que eu estou vivenciando. Ou quais são os arquétipos, né? Que geralmente não é só um. E aí você vai dizer, mas o que eu quero agora para minha carreira? Entende? Aí você define o que você quer para sua carreira nesse momento. E qual arquétipo que você precisa exatamente. startar. Qual é a configuração arquetípica? Aí você ativa de forma consciente. E o que vai acontecer, Nelson? Uma mágica, né? Como se fosse uma mágica. O teu mercado, ele vai enxergar você de uma forma muito autêntica, de uma forma muito exclusiva. Por quê? Porque você vai montar essa configuração. E vai ser vista por todo o mercado. Não é que uma pessoa tem uma opinião, a outra tem outra, não. O teu mercado, ele te enxerga dessa maneira. Então, é maravilhoso isso, porque se você não tem esse entendimento, um dia você acorda, você sabe, no outro dia é criativo, no outro dia você quer ser governante, no outro dia você é prestativo, no outro dia é inocente, aí pergunta, quem é o fulano? Ninguém sabe nem descrever o fulano, porque cada um vai descrever de um jeito. Perde-se a identidade, né? Perde-se uma identidade, né? Então, é isso que essa configuração arquetípica, ela te dá essa consistência de uma imagem compartilhada por todo o mercado e ela te dá os resultados dessa ativação, dessa influência dos arquétipos. É uma coisa, assim, maravilhosa, assim, é uma coisa muito prática, né? Muito prática para você. Nossa, então agora eu vou conseguir ter muito mais domínio, né? Muito mais controle sobre os meus resultados. Perfeito. Larissa, uma outra curiosidade é saber sobre as simbologias que os animais representam nos arquétipos. Olha só, os arquétipos, Nelson, eles são uma imagem com emoção, vamos dizer assim. Eles são esses programas, são energias, né? Eles podem se manifestar de várias formas. Como é que os arquétipos podem se manifestar? Através de eventos arquetípicos, através de personalidades arquetípicas, através de coisas e através de imagens também. Mas é qualquer imagem? É uma placa de trânsito dizendo vira para a direita? É um arquétipo? Não. Por quê? Porque ela não tem uma carga emocional. Então, uma determinada imagem que é constituída de uma carga emocional, ela é um arquétipo. Ela representa, o arquétipo está se experienciando naquela imagem.
Então, assim, existe uma outra metodologia, que não é a que eu trabalho, que se chama Animar de Poder. Nessa metodologia Hum, Animar de Poder, cada animal, você estuda o arquétipo de cada animal da nossa natureza, né? Do nosso ecossistema. Então, tem alguns animais que eu trouxe aqui para. Só alguns, né? Porque são muitos, não dá legal. para falar de todos, mas eu trouxe aqui alguns que a gente consegue ver muito. Um Ó, que deles, que é o bacana. principal que eu vou falar, é a águia, né? A águia, tá. A águia, você vê que a águia é o símbolo de nações, né, dos Estados É, Unidos. Estados Unidos também. Você vê que presidentes utilizam. Você vai ver que pessoas, Nelson, que estão no topo da hierarquia, vão utilizar a águia. Por quê? Porque a águia ela está no topo dessa hierarquia dos animais, né? Nos animais é assim, é o arquétipo mais poderoso, é o arquétipo da águia, né? Está no topo da hierarquia dessa metodologia de animar de poder. Então, a águia, o que é a águia? Ela é aquele animal que enxerga a longo alcance. Ele vê a longo alcance. Ele vê uma coisa que as pessoas não vê. Não veem, entende? As pessoas não Uhum. estão enxergando o que ele está enxergando. Ele já enxerga lá na frente e ele enxerga o passo a passo que ele precisa fazer. Ele enxerga, ele tem uma visão da estratégia que ele precisa fazer, ele tem uma visão de todas as decisões que ele precisa tomar para fazer aquela visão a longo alcance que ninguém está vendo, só ele, para fazer aquilo acontecer. Esse é a águia. Aí você pode ver, por exemplo, a coruja, ela tá, digamos assim, a coruja no mesmo nível da águia, sendo a águia um animal noturno e a coruja um animal o contrário, É o né? contrário, é o contrário. A águia é um animal matutino Diurno, diurno e a coruja noturno, né? Que representa perfeito. justamente uma polaridade ali, mas estão no mesmo nível. Então a coruja, ela também enxerga coisas que as pessoas não veem. O que ela enxerga? Só que ela não enxerga assim como a águia, que é ao longo alcance. Ela enxerga 360. Então, ela 60. enxerga todas as possibilidades, situações, as probabilidades. Situações ao Ela redor. consegue ver todos os ângulos que as pessoas não veem. Aí a Sim. pessoa que está com o arquétipo, sob influência do arquétipo da coruja, ela enxerga coisas que as outras pessoas não estão vendo. Ela enxerga todos os pedaços, né? Por isso que Aham. é uma líder, né? Por isso que é uma pessoa também que vai também comandar. Então é por Interessante. isso que a gente vê muito símbolos de águia, muita estátua. Você entra nas empresas, por exemplo, você vai ver lá no presidente tem uma estátua de águia, tem um calendário, tem vai ter algum símbolo de águia. Por quê? Porque aquele símbolo ele está emanando uma energia de liderança, de poder, de foco, de organização, de disciplina, sabe, de estratégia, de força, sabe, de liderança, né? Então você tá sob aquela influência. Por exemplo, eu quero, Larissa, quero entrar nessa influência, quero me tornar um líder, uma líder e tal. Aí, o que as pessoas podem fazer? Uma das coisas, né, é você pegar, você pode imprimir a imagem de uma águia, ou de uma coruja, ou do animal que você quiser ativar, e aí você deixa lá no seu ambiente de trabalho, mas aí você tem que ter cuidado, assim, não pode testar, porque, digamos assim, você não está no topo da hierarquia, se você não estiver no topo da hierarquia e for ativar uma águia ou uma coruja, você vai ter problemas. Você vai ter problemas com quem está no topo da hierarquia. Então, é uma coisa, assim, muito complexa, Tipo, é algo assim... Larissa, Oi? fazer um desafio, desculpa, fazer um desafio, né? O cara vai ser, hoje eu vou falar com o meu chefe. Põe uma, põe uma águia no peito, chega lá, faz um desafio, um desacato aí, acabou, né? Demitir. Não precisa fazer desacato. Não precisa fazer desacato. É só chegar Só lá com essa afrontar, né? imagem. É, Não precisa afrontar. Não precisa. Você chega com nem essa precisa, imagem. Nem precisa, Nelson. É incrível. é Você chega com verdade. essa imagem. Não vão fazer esse teste, gente. Você chega com essa imagem, não faz nada. Só conversa com o teu chefe e vai-te embora. Meu É filho, você verdade. corre um grande risco de ser demitido. Por não falar nada, não precisa É verdade. afrontar, é só estar com essa imagem, porque aí é uma comunicação do inconsciente. O teu Entendi. chefe, ele já sabe que você está ativando essa energia e ele já se sente ameaçado.
É Larissa, incrível. e o que é arquétipo de marca? E qual a importância e os impactos que ela causa? Olha, essa informação, esse conhecimento que foi muito assim desvendado pela psicologia, né? Sim, Psicologia, principalmente a analítica do Jung, do ela é Jung Analytics. muito utilizado na publicidade, né? Na minha área, no marketing, para vender as coisas. Por quê? Você cria, por exemplo, uma logomarca de uma empresa. Você cria uma logo e essa Uhum. logo ela vai emanar determinada informação. Então essa logo, ela vai simbolizar, ela vai ter uma informação arquetípica ali. Ela vai ser uma imagem que vai gerar determinada emoção. Essa emoção é justamente aquela que o dono da empresa quer que o consumidor sinta. Sinta, É por tá. isso que a publicidade, você vê um filme, um filme publicitário, uma propaganda, e a gente só falta chorar. A gente chora às vezes, a gente fica, meu Deus, eu quero comprar esse produto. Por quê? Porque eles trabalham assim de forma perfeita. O cinema e a publicidade trabalham de forma perfeita, assim, construindo marcas, né? Construindo marcas a partir dessas informações arquetípicas. Para quê? Para que o consumidor consiga se receber essa informação. Vou dar um exemplo. O pessoal muito da área da saúde, né? Plano de saúde, hospitais. Qual é o arquétipo que eles geralmente usam? Arquétipo do prestativo. Então, você pode ver nas marcas, você pode ver nas propagandas, que é sempre assim, é sempre um cuidado, é sempre É. imagem, gente cuidando. Aí você pega outro, você pega, por exemplo, nessa área da educação. Universidades, faculdades, qual é? É o arquétipo do sábio, né? Aquele que vai o tempo todo falar, vai repassar, vai dar conhecimento, papapá, né? Aí você pega cada marcas, por exemplo, marcas de moda, né? Marcas de moda trabalham muito com o arquétipo do amante. Aí você vai ver as propagandas, né? Aquelas pessoas, Sensualidade. sensualidade, vai ter chocolate, vai ter vinho, vai ter uma coisa assim, vai ter carros, vão ter pessoas lindíssimas. Então, Sim. por quê? Porque eles estão ali numa estratégia de definir um determinado arquétipo e vivenciar isso ser repassado. O É. arquétipo da marca é como assim, é uma estratégia para você humanizar a marca. Humanizar a É marca, para legal. que as pessoas olhem, por exemplo, o que você sente quando você olha para Havaianas? Você sente assim, Havaianas é um líder, Havaianas é um sábio, Havaianas. Não, você olha e vê, é o cara comum, porque todo mundo É. usa. E uma Havaianas todo mundo tranquilidade, usa. né? Uma tranquilidade, é um negócio, não é um negócio pesado, Despojado, né? não é um Despojado. herói. Você não tem Havaianas é um herói. Não, não tem. É É, um negócio, é um cara comum, né? interessante. É bem Larissa, interessante. deixa eu te fazer uma pergunta agora. Eu sei que você tem um canal, acho que no YouTube, que fala sobre a culinária vegana da Amazônia, não é? Isso, Fala um pouco exatamente. sobre esse projeto, não, isso já é uma realidade, né? Mas comenta um pouquinho com a gente sobre esse seu canal e essa sua vertente aí sobre a culinária vegana da Amazônia. Ai, que ótimo você me fazer essa pergunta, Nelson, porque Imagina. eu fiz com muito carinho esse canal. Foi um segundo canal. As pessoas, meu Deus, você vai criar um segundo canal. Mas só que eu fiz a minha tese de doutorado, né, que foi sobre o agronegócio, foi sobre aquela propaganda agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né, fazendo Sim, uma crítica esse modelo, essa padronização do consumo, né, que é colocado para a sociedade brasileira e é colocado dia por dia a partir dessa propaganda, e fiz toda essa análise, falei um pouco do mercado do veganismo como também uma forma de que as pessoas conseguem tomar consciência sobre esse modelo de consumo e conseguem rejeitar. As pessoas não quero mais consumir isso, e aí é um mercado que está crescendo no mundo inteiro, assim, numa velocidade imensa, assim, está chegando no Brasil e já é uma tendência mundial, não é uma moda, né, é uma tendência. sim. E aí falei sobre várias coisas e falei sobre os modelos de desenvolvimento, né, Nelson? Porque o Tá. modelo de desenvolvimento que a gente vive hoje, né, baseado no agronegócio, baseado na exploração da floresta, no desmatamento, é um modelo, sim, é um modelo assim claramente
indiscutivelmente destrutivo, né? Que nos levou para essa crise climática que a gente está vivendo. Então, eu falo sobre tudo isso na tese, eu falo sobre como a gente pensar novos modelos de desenvolvimento a partir de uma mudança de consciência, a partir de uma mudança de paradigma sobre a nossa realidade, né? Em vez da gente ter uma visão de que tudo é separado, a gente passa a ter uma visão de unicidade, de que tudo faz parte é um planeta só, né? Eu não posso destruir aqui que ali é uma coisa só e que a gente faz parte dele. E aí eu decidi, né, até por muita influência de outras pessoas, eu decidi criar um canal para compartilhar minha tese, mas assim, com vídeos curtos, falando de forma muito simples, não numa linguagem acadêmica, numa linguagem simples sobre consumo, como a gente aumenta a consciência de consumo. E aí eu criei um canal Amazon Veg, e aí eu já tinha pensado, eu vou criar eventos, né? Eventos sobre veganismo e tal, para esclarecer as pessoas. E aí eu criei o primeiro festival de culinária vegana amazônica, primeiro festival Amazon Veg, e ele foi realizado em maio, foi totalmente online, né? Foi em 3 idiomas, então a gente recebeu vários convidados do Brasil, vários convidados da Amazônia, empreendedores, veganos, pessoas da academia, né? Professores, ativistas, youtubers, então assim, foi um local, assim, um evento maravilhoso que as pessoas puderam conhecer, puderam ver os benefícios, né, de você ter um estilo de vida vegano, os benefícios em todos os aspectos. E eu fiquei muito feliz de poder contribuir, de poder também tirar minha tese da biblioteca, né? De compartilhar esse conhecimento, né? Sair da pesquisa e colocar em prática, né? Sair da pesquisa, porque assim, na pesquisa a gente vê muito a nossa pesquisa circula, né? Mas ela circula dentro de um ambiente acadêmico. Acadêmico, é isso mesmo. Então, o Amazon Veg é um negócio para além dos muros dos congressos acadêmicos, né? Para além das revistas acadêmicas, é algo para as pessoas verem. Então, esse é a questão do Amazon Veg, que eu já convido as pessoas para seguirem, né? É @AmazonVeg. Larissa, cá entre nós, qual o arquétipo que devemos acionar para se tornar um vegano? Olha, Nelson, é interessante essa pergunta. Para você se tornar um vegano, né, existem vários motivos para você se tornar um vegano. Tem gente que se torna vegano pelos animais, tem gente que se torna vegano pelo meio ambiente, pelo planeta, ou então pela sua própria saúde, né, que você ganha uma imunidade assim fabulosa, né, quando você se torna vegano. Então, acredito, Nelson, que os arquétipos, os melhores arquétipos para você se tornar vegano, um deles é o sábio, né? Porque o que é o sábio? O sábio, ele busca a verdade. Então, conhecimento. Quanto mais você vai entendendo sobre essa indústria de consumo, se você for a fundo, qualquer pessoa, eu garanto, 99,9% das pessoas que forem a fundo nessa indústria, ela não vai conseguir deixar de ser vegano. Então, o sábio é com certeza. Agora, se você ativar, por exemplo, o criativo. O criativo, sabe por que ele seria interessante? Porque você ia conseguir fazer várias receitas, né? Você ia conseguir criar muitas receitas e você ia dizer, nossa, que maravilha, que eu nem conhecia esses sabores. Quantas possibilidades, né? Quantas possibilidades, né? Então, esse é outro. E o outro também que eu acho também, sabia, é o mago. Por que o mago? Porque o mago, ele transmuta. Então, hoje, muitas pessoas acham que elas não conseguem virar veganas porque elas gostam muito do gosto, né? Do gosto da carne. Ai, como é que eu vou deixar de fazer meu churrasco? O mago, ele transmuta isso. O mago, ele transmuta o seu paladar. O mago, ele pode transmutar o seu gosto e suas preferências. Nelson, é incrível, vou te dizer. Eu era uma pessoa que eu fazia churrasco todo final de semana e eu comia carne todo santo dia, Nelson. Nelson, era bife, arroz, feijão. Como é que uma pessoa como eu, Nelson, me diz, se torna como uma vegana? Pessoa como eu se torna vegana? Se você me conhecesse anos atrás, você dizia, Larissa, nunca você vai ser vegana. Nunca.
E eu virei vegana e, Nelson, deixa eu te dizer, essa foi a melhor escolha, a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Eu agradeço Bacana. a Deus por ter conseguido tomar essa decisão, porque assim, quanto mais o tempo passa, mais você fica feliz, sabe? Mais você diz, meu Deus, que maravilha eu ser vegana. Que maravilha eu ter esse estilo de vida. Você tem, primeiro que você tem uma imunidade altíssima. Você não fica mais Né? gripado nunca mais na sua vida. Você não fica gripado, você se cura de doenças e você vai gostando, você vai mudando o seu paladar, sabe? É incrível, Nelson. Eu faço até um desafio para ti e para as pessoas que estão vendo. Se Eu sou pega uma carnívoro, hein? coisa, olha só, um desafio, hein? Para você que é carnívoro, para todo mundo que está assistindo aqui. Se você escolhe um tipo, né? Um Aham. animal que você diz assim, eu não vou comer por um mês. Aí, sei lá, você não come frango. Um exemplo. Você não come frango por um mês. Só um mês. Só um mês, depois você volta. Depois desse um mês, você me diz, tá? Sério, hein? Vão lá no Amazon Veg e me manda um direct, Larissa. Eu aceitei Legal. teu desafio, fiquei um mês sem comer frango. Quando você voltar a comer, você me diz, tá? Você Tá, me ok. diz. Vou prometer, vou Escolhe fazer isso. ou frango ou porco, escolhe qualquer um, né? Um mês você fica sem comer. Aí eu quero ver daqui a um mês lá no meu direct do Amazon Veg. Você me manda o WhatsApp que eu quero saber. Legal. Desafio, hein? Tá ok. Larissa, olha, puxa vida, muito bacana, viu? Muito gratificante poder falar com você e te ouvir, né? Ouvir Ah, todas igualmente. essas, essa sua, esse seu conhecimento a respeito dos arquétipos. Muito obrigado. Agora, como eu sempre faço, eu vou deixar aqui um espaço para que você coloque aí os seus contatos, né? Para os nossos seguidores aí, para quem quiser te seguir ou entrar em contato contigo. E gostaria também que você aproveitasse e deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Maravilha, gente. Quem quiser me seguir, você pode entrar no Carreira Larissa, no Instagram Carreira Larissa, também no meu YouTube, só digitar no YouTube Larissa Carreira, tá? E o Facebook também, tá? Aqui embaixo, né, estão os contatos. E se você quiser também me seguir no Amazon Veg, conhecer, né, ver quais são as receitas, o que é o veganismo, como você pode se beneficiar, é o Amazon Veg, né? @Amazon Veg e um canal no YouTube também, Amazon Veg, tá? Espero vocês lá. Gente, eu acho que eu não falei até, Nelson, mas eu sou mentora acadêmica. Então, a galera que Ah, está fazendo legal. TCC, né? Eu tenho um treinamento chamado TCC Rápido e Aprovado, já fazendo aqui um merchan. Mas por quê? Porque eu sei que tem muita gente que precisa, Sem muita dúvida. gente que está assim, perdido nessa fase do TCC. Então, eu sou mentora acadêmica e eu sou mentora de carreiras, né? Acadêmica e de carreiras. Então, vai ter muito conteúdo para você que quer realmente se desenvolver, você quer realmente crescer, você quer realmente evoluir. Então, no Larissa Carreira, no Amazon Veg, são esses conteúdos. A mensagem que eu posso trazer para as pessoas, que eu gostaria de falar para todas as pessoas, né? Tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas eu vou falar só uma mensagem, só uma coisa que eu acho que é a mais importante de todas. Busquem a verdade, porque realmente a verdade nos libertará. A verdade que é profunda, que é única e absoluta, que é uma verdade que ela já está dentro de nós. A verdade já está dentro de nós, compartilhada dentro de uma dimensão da psique que é compartilhada por todos nós. O que nós precisamos fazer não é buscar mais e mais e mais conhecimento externo. O conhecimento externo ajuda a gente, mas o conhecimento interno, esse processo da gente entrar a fundo dentro de nós mesmos, esse processo da gente buscar qual é a nossa verdadeira essência, é isso que vai trazer a nossa verdadeira felicidade e a nossa verdadeira liberdade. Nós sermos quem nós realmente somos. Essa é a nossa busca máxima. Então, essa é a mensagem que eu trago e que eu desejo para todas as pessoas. Bacana, Larissa, muito obrigado. Realmente
É um ensinamento muito importante, uma mensagem muito bonita. Bom, Obrigada. conversei com a professora doutora Larissa Carreira. Na semana que vem nós teremos uma nova entrevista, claro, sempre sugerida por você, que nos segue aí nas redes sociais e que também semanalmente está enviando o seu e-mail sugerindo as pautas que nós devemos tratar ou possamos tratar aqui no nosso programa semanalmente. Sempre lembrando, né, Larissa, que se você ainda não se inscreveu no canal, que não é o teu caso, eu já vi você inscrita lá, muito obrigado. Já me inscrevi. Inscreva-se, acione o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está passeando aí pelo canal, deixa aquele like para gente e comente e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos nossos grupos, nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado, Larissa, e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.